Este é mais um vídeo em que se fala da importância do desenho e como usá-lo para desenvolver peças de comunicação. Neste vídeo em particular vamos ver mapas mentais, o que são mapas mentais e também mapas conceptuais, vamos focar mais nos mapas mentais. Se quiseres algum vídeo, alguma ideia, alguma coisa, algum tipo de vídeo que queres que eu grave, põe na descrição. Se usas mapas mentais ou desenho, podes também pôr na descrição, podes fazer o gosto, mas vamos ao que interessa, vamos ao vídeo. O mapa mental é um esquema deste tipo, em que há uma ideia central e há 5, 6, 7 ramificações, começam por ser mais grossas e depois vão ficando mais finas. Este é um esquema, é um mapa mental sobre mapas mentais. Para que servem os mapas mentais? Para representar ideias ou pensamentos. É aqui que entra, nem todas as opções que estão aqui dizem respeito ao design gráfico ou design multimédia, mas esta diz claramente. Portanto, nós queremos uma ideia para representar, podemos usar o mapa mental para organizar, neste caso a vida pessoal e o trabalho, mas pode ser para organizar o nosso processo de trabalho. Pode ser para escrever, pode ser para decidir. Por exemplo, fazemos um brainstorming numa turma ou num grupo de designers. Para esquematizar o que lá está, nós podemos usar estes tipos de esquemas, lá está, que são os mapas mentais. Melhora a produtividade, é mais rápido porque é mais eficaz na forma de comunicar e aumenta a qualidade dos trabalhos porque, ao ser mais eficaz, também os trabalhos ficam melhores. Pode ser utilizado também para ensinar e aprender. Mais um esquema sobre mapas mentais, neste caso mapas mentais, mais ou menos aquilo que tínhamos visto. As diferenças aqui, os mapas mentais promovem muita criatividade, surgem muitas ideias novas, há muita inovação, há mais fluidez de pensamento. Se for apenas escrever é muito mais limitado, vamos já ver porquê. É mais produtividade, já tínhamos falado sobre isto no slide anterior, é ideal para colaboração entre equipas, entre colegas e permite ter uma visão geral do tema que estamos a abordar. Por exemplo, estamos a fazer um cartaz, podemos pôr as características que o cartaz deve ter, todas as etapas, todas não serão todas as etapas exatamente. A ideia do esquema do mapa mental, e este é um dos erros que às vezes comete, é que o mapa mental às vezes é usado para pôr tudo e mais alguma coisa, e não é essa a ideia. A ideia é esquematizar, é resumir aquilo que nós queremos. Outra coisa que às vezes surge em relação aos mapas mentais, e temos falado disso nos vídeos todos que desenvolvemos sobre o desenho, os desenhos não têm nem devem ser muito perfeitos. Ou seja, não vou desenhar mal, mas a ideia não é que o desenho fique ali. Veja aquela lâmpada não está perfeita, não está equilibrada, não interessa nada. A ideia é passar aquele conceito, aquela mensagem, aquele objeto, e a ideia associada àquele objeto e àquele desenho. Portanto, não é importante que o desenho seja muito bom, o importante é passar a mensagem. O raio que está ali, aquele raio amarelo, está desequilibrado, está estranho, não interessa nada. Até às vezes o ser estranho, também falávamos disso num dos vídeos, nos primeiros vídeos, em que dizíamos que o ser estranho até isso é interessante. Porque nós decoramos, memorizamos mais a estranheza, o objeto ser estranho, que propriamente ele estar muito bem desenhado. Aqui é um exemplo em que não há desenhos, mas que ajuda, é mais fácil perceber este conceito. Neste caso está mais relacionado com o estudo ou com o conceito da cadeia alimentar, mas é mais fácil perceber isto, mesmo sem ter os desenhos, que ter apenas um texto a dizer cadeia alimentar, representa relações alimentares, é formada por... Portanto, isto é a transformação de um texto que acaba muitas vezes por ser maçudo e não ser entusiasmante, num esquema que rapidamente eu consigo olhar para isto e perceber as ideias principais. Mais um exemplo, neste caso feito em computador. Eu acho que estes tipos de esquemas devem ser sempre feitos no papel, mas também podem ser feitos em computador, obviamente. Aqui mais um exemplo, a história dos 3 porquinhos, mas contada com esquemas. Há muitos tipos de esquemas, nós vamos focar nos mapas mentais, já vamos ver, não é nenhum dos esquemas que estão aqui, mas não interessa até se eu tenho que usar mapas mentais ou outro tipo de esquemas. Muitas vezes este tipo de esquema que está aqui, este que está aqui neste canto, ajuda-nos logo a perceber este entra dentro daquele, aquele é hierarquia, aquele é subtema, o outro é subtema, e isto ajuda-nos logo a estruturar a informação, por exemplo, a construir o layout de um site. Só este exercício de pensar o que é que vai ter o menu principal, que subtemas vai ter, ajuda-nos muito. Pronto, mapa isto aqui é um bocadinho da história, como surgiu na década de 70, não é muito importante essa questão. É muito utilizado para organizar a informação. No nosso caso, em muitos casos, quem vai ver o vídeo também está a aprender sobre design, portanto também é estudante. É usado muito pelos alunos, pelos docentes, não tanto como devia, mas é bastante usado.
centrado no aluno. Pronto, aqui há algumas coisas mais relacionadas com a aprendizagem. Esta última linha é importante, representação gráfica, lá está, é uma representação visual das relações entre os conceitos. Os mapas mentais e mapas conceituais. A diferença é que o mapa mental é esta ramificação a partir do centro, os mapas conceituais são os outros tipos todos que nós vimos. São esquemas, nós já vimos isto, são esquemas que representam graficamente os conceitos, isto baseado na literatura, para mostrar também que isto não é uma coisa, é uma coisa com substância, baseado em artigos científicos, e portanto isto é o que nós temos estado a falar durante o vídeo, só que com autores conceituados que podem procurar mais sobre estes autores, eles têm trabalhos muito bem desenvolvidos sobre estes temas. Porquê é que funcionam tão bem os esquemas, os mapas conceituais e os mapas mentais? Nós vamos buscar os mapas mentais, mas porquê é que funcionam tão bem? Porque eles vão usar as duas partes do cérebro. Num dos vídeos anteriores eu falei muito ao de leve sobre isto. Neste caso, vamos ver aqui o lado esquerdo. É um pensamento mais analítico, mais de lógica, de raciocínio. É aqui que entra a linguagem, a escrita, as ciências. Portanto, é esta parte que nos faz ser mais terra a terra. O lado direito é mais artístico, é mais a parte da criatividade vem daqui, imaginação, pensamento holístico, cultura visual, cultura musical, e portanto são dois lados diferentes que trabalham, que se nós conseguirmos ativá-los em simultâneo, melhor. E é aqui que entram os esquemas. Portanto, esta teoria dos dois lados do cérebro, o que é que isso tem a ver? É que o cérebro processa muito melhor as imagens que apenas texto, portanto, não quer dizer que não vá usar texto, e na verdade eu quando uso as duas, se voltarmos ao slide anterior, conseguimos ver que a linguagem, a lógica e a escrita, aqui especialmente a linguagem e a escrita, estão de um lado, mas as imagens e a criatividade, a parte artística, estão do outro lado. E, portanto, quando eu uso um esquema em que vou buscar um lado do cérebro com a linguagem e a escrita, a imagem e a criatividade com a outra, eu consigo ter uma melhor eficácia do cérebro. E, portanto, é por isso que as imagens acabam depois por facilitar bastante, e a relação entre ideias de forma visual, de forma conceitual, de uma forma gráfica, consegue fazer reter muito mais o conhecimento. Portanto, o processamento de mensagens é muito importante para reter a informação e aprender. No nosso caso, em design gráfico e multimédia, é muito mais fácil nós retermos aquela... Nós, quando fazemos uma pesquisa, uma peça de comunicação, nós podemos pesquisar sobre esse tema e sobre a entidade para quem vamos desenvolver isso. E isso tudo vai gerar alguma informação. Essa informação pode ser toda sintetizada com esquemas. É muito mais fácil nós depois lembrarmos daquilo que fizemos, da pesquisa que fizemos, olhando apenas para um esquema. Por dois motivos. Porque quando eu desenho o esquema, quando eu estou a fazer o esquema, e só este exercício de ter que fazer o esquema, de resumir e pô-lo no papel, já me vai capacitar muito mais, ter uma memória muito melhor que apenas ler. Depois, para consulta posterior, também vai facilitar bastante, porque eu vou olhar para aqueles esquemas e desenhos que até podem estar mal feitos, e é muito mais fácil eu lembrar-me daquilo tudo que estar a voltar a ler o texto todo da pesquisa que fiz. E, portanto, todos estes elementos que eu vou incluir no desenho vão-me ajudar depois a memorizar e a reter a pesquisa que eu fiz. Volto a dizer, é muito importante quando nós fazemos... vou fazer um cartaz sobre uma festa, não sei o quê. Deves mesmo pesquisar bastante sobre este tipo de festa, sobre a entidade em si e resumir. E ao resumir nós podemos usar os mapas mentais. Quando nós olhamos para um esquema, nós ativamos a memória de curto prazo, aquela memória imediata, como a memória RAM do computador, e ela pode ser passada para memória a longo prazo se nós voltarmos a consultar aqueles esquemas. Portanto, o esquema ajuda-nos, no momento do desenho, a passar para a memória a longo prazo, para ficar armazenada, e, portanto, quando eu consulto, também volta a acontecer a mesma coisa que falávamos anteriormente. Esta memória a curto prazo precisa ser treinada para que ela depois passe para a memória a longo prazo. Como é que ela pode ser treinada? Ativando as duas partes do cérebro, que faz com que eu consiga ter uma maior eficácia e maior capacidade de memorização. Esta teoria de aprendizagem do William Glasser
mostra que se eu estiver apenas a ouvir, ou neste caso aqui do vídeo estamos a ver e ouvir, retemos 50% das aprendizagens. Mas quando nós passamos para fazer um mapa mental, ter que resumir, nós passamos a ter 80% de aprendizagem. Quando ensinamos, então, a taxa ainda é maior, mas isto para dizer o quê? Uma coisa é eu estar apenas a ver este vídeo e outra coisa é eu agarrar no papel e depois fazer o esquema. E, portanto, quando eu voltando à pesquisa, uma coisa é eu fazer a pesquisa e apenas ler, outra coisa é eu agarrar naquilo e fazer um esquema. Eu vou reter muito daquela pesquisa que eu fiz e vou conseguir passá-la e vou conseguir memorizá-la para ter um trabalho melhor, e é aí que vão surgir as ideias, porque as nossas ideias não surgem do nada. As nossas ideias surgem de muito trabalho. Surgem de eu fazer pesquisa, conhecer os assuntos, cruzá-los com outros temas que até parece que não têm nada a ver e de repente eu tenho a ideia. Portanto, quem diz, eu não tenho muitas ideias, eu tenho... Pesquise, trabalhe, pesquise, faça mapas mentais que as ideias vão surgir de certeza. Como fazer? São usadas caixas de texto, linhas ou setas, ou as duas, podem ser usadas cores, podem ser usados pequenos desenhos e outros elementos. Portanto, isto aqui, de acordo com a literatura, é este o conceito e é isso que nós vamos ver já a seguir. Podem ser mais simples ou mais complexos. Eu não tenho que fazer um esquema de tudo e mais alguma coisa, eu posso fazer um esquema simples sobre uma parte, outro sobre outra, e não tenho que estar a fazer tudo no mesmo esquema. Aqui um exemplo muito simples, em que consegue-se relacionar dois conceitos, já para explicar como é que se faz. Um conceito, Portugal, boa comida no outro, e depois um verbo no meio. Não tem que ser exatamente assim, eu já vou mostrar aqui alguns exemplos em que não há esta lógica dos verbos no meio, mas é esta a ideia principal. Eu considero que nós não devemos estar agarrados a... Devemos saber como é que eles fazem, mas depois não devemos ficar agarrados então eu nunca vou usar outra coisa que não verbos. Não. Se for mais importante usar outra coisa, usa-se outra coisa. E já vamos ver exemplos de esquemas que fogem completamente a esta lógica que estamos a ver aqui. Portanto, como é que se faz? Mapas conceituais, mapas mentais. Ler, escrever os conceitos mais importantes, as palavras-chave, definir qual é que é o mais importante e começar a fazer a ramificação. E depois fazer outras ligações cruzadas entre elas. Aqui, um pequeno exemplo de um esquema que resume, imaginou um texto de uma determinada matéria. Aqui, este foi o próprio que fiz, na altura que dava apoio aos professores e alunos no programa de combate ao insucesso escolar, porque este método é mesmo bastante eficaz. E aqui era um texto que foi resumido naquele esquema, neste caso não é um mapa mental, é um mapa conceptual, mas reparem como, olhando para aquele esquema que está ali, aquilo também foi desenhado com o rato, mas consegue-se perceber a lógica do que é que... Quem leu o texto a primeira vez, fez o esquema, na véspera do exame, uns dias antes do exame, quando for estudar, consegue ter ali toda aquela informação, consegue olhar para aquilo e não precisa estar a ler aquele texto maçudo, basta olhar para o esquema e vai de certeza lembrar-se do texto todo. Este esquema foi aqui posto para mostrar que não tem que ser exatamente aquela lógica de caixinha, verbo e depois setinhas, pode ser uma coisa completamente diferente. Eu tinha um que era do ciclo da água, que é fácil imaginar, o mar, as montanhas, não tem nada a ver com isso. O que importa é que eu, enquanto estou a desenhar, eu vou perceber, é mais fácil ativar a memória visual e a memória espacial e, portanto, ao fazer o esquema, eu já estou a estudar muito, já estou a resumir, obriga-me a estar a resumir. Pode ser divertido, pode usar cores, pode usar ícones e quando for para consultar é muito mais fácil eu fazer essa relação sem ter que ler aquele texto todo. Voltamos a ter esta imagem só para, agora que já vimos estes conceitos todos, portanto só para relembrar que ele dá para representar ideias ou pensamentos, não vou estar a lê-los todos, mas dá para resumir, por exemplo, um brainstorming, dá para melhorar toda a produtividade se usarmos este esquema. Portanto, o mapa mental, voltando agora ao mapa mental, porque vimos os mapas conceituais, o mapa mental é uma lógica no centro, uma palavra-chave no centro e depois vai ramificando para as outras. Era o que estávamos a dizer aqui, portanto a parte já não preciso ler, com linhas, cores, símbolos, promove a memoração, compreensão, organização e criatividade. Depois, a estrutura baseada em ramificações, na verdade, o nosso cérebro trabalha por ramificações. Portanto, eu quando me lembro de uma determinada coisa, eu começo a ramificar essa determinada coisa.
há uns documentários que falam sobre memória e aprendizagem e o funcionamento do cérebro, em que ela diz que quando ela se lembra, o nosso cérebro não funciona como uma lista telefónica. Não funciona A, B, C, D. Não, o nosso cérebro não funciona assim. O nosso cérebro funciona. Ela diz, eu lembro da tia Sue e quando eu me lembro dela, lembro do vestido vermelho. Eu lembro onde é que ela comprou o vestido vermelho e do primo dela e não sei o quê, não sei o quê. Portanto, não é uma coisa organizada no sentido de gavetas, tudo muito bem certinho, como se fosse um arquivo. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com ramificações. Portanto, ela lembra-se do vestido vermelho, lembra-se da loja onde ela comprou o vestido vermelho, ela dá mais ou menos este exemplo, e depois lembra-se da senhora da loja e, portanto, de repente está a pensar noutra coisa completamente diferente. E, portanto, isto é a forma do nosso cérebro trabalhar. É como na internet, também é assim. A internet também é aos saltinhos. Nós vamos de uma coisa que, de repente, já fomos clicando e já estamos no outro lado qualquer. Outra questão, isso depois será motivo para outro vídeo, mas o que eu quero explicar com isto é que a lógica dos mapas mentais é exatamente o funcionamento do nosso cérebro e por isso é que eles são tão eficazes, tanto a comunicar como para aprender. Como fazer? A mesma lógica, nós vamos já ver, nós já vimos aqui como fazer os mapas conceptuais, os mapas mentais são iguais, portanto, conceito principal no centro, depois coloca a folha na horizontal, portanto aqui só alguns detalhes. No centro faz escreve a palavra, faz um desenho simples e depois desenha 5, 6, 7 termos principais e vai ramificando. Eu vou, em vez de estar aqui a ler isto, vou usar um esquema para explicar. Portanto, nós temos aqui o tema principal, neste caso temos 6 ramificações. As ramificações têm um nome muito engraçado que chama-se bois. Chama-se Basic Order Ideas. E a partir destes bois que começam a ser grossos e vão ficando mais finos, atenção que estas palavras-chave aqui, reparem, todas elas são uma palavra-chave, uma, duas no máximo, não é um texto todo a dizer serve para representar, identificar, não, é representar, tem que ser simples. E este processo de nos obrigar a resumir vai-nos consolidar os conhecimentos e organizar as ideias. E mais fácil, e mais tarde é muito mais fácil perceber. Portanto, depois há as ramificações e, sempre que possível, neste caso são imagens da internet, mas nós devemos ser nós a desenhar as imagens e não ir buscar estas imagens, se era só para facilitar aqui a apresentação disto, para não ter que estar a desenhar e depois passar para ali. Portanto, era só para explicar a ideia. Aliás, este esquema nem fui eu que o desenhei, mas a ideia de desenhar mapas mentais é então 5, 6, 7 ramificações, fazer as outras 2 ou 3 sub-ramificações e descrever os conceitos por cima e desenhando os elementos à frente ou por baixo. Regra geral, o que pode acontecer acontece muitas vezes, depois o espaço não dá e temos que começar de novo, tudo bem, temos de ter paciência porque acontece isso, às vezes eu começo a esquematizar e depois o espaço não me cabe, já está tudo a monte, tem que começar outro. Avançando aqui, como fazer? Já vimos como fazer. Se quiserem mais informação sobre isto, eu vou-vos deixar no link da descrição deste vídeo, na descrição deste vídeo, 2 links para este site que aparece aqui, como usar os mapas mentais e conceptuais, neste caso na vertente do ensino, mas pode ser muito interessante para saberem em pormenor como é que se faz. Eu vou meter aqui no play um bocadinho. Vou desligar aqui o som. Olha, o exemplo que nós tínhamos visto e aparece, é uma sessão de 1 hora e tal, em que aparecem alunos e professores a debater sobre este tema. Podem ver aqui como fazer com algum detalhe, o papel, as linhas, as palavras, como é que elas são postas, cores, imagens. As cores devem ser usadas sempre, cada um daqueles bois deve ter uma cor diferente. Pronto. E depois houve um debate sobre isto, a utilização disto na prática. Depois foi tão interessante que fizemos a sessão 1 e depois a sessão 2. Vou só aqui desativar o som e vou pôr, só para revermos aqui, foi feito mesmo a partir de um texto, foi feito um esquema, neste caso sem desenhos, era só para percebermos como é que era feita as ramificações e todas estas situações de resumir e de encaixar os conceitos uns dentro dos outros. Eu vou deixar o link na descrição. Muito obrigado. Este é o último vídeo sobre o desenho. Há mais 4 vídeos. Muito obrigado. Até à próxima. Se gostaram do vídeo, podem comentar, podem sugerir outros vídeos, podem ter o gosto. Obrigado e até uma próxima.